Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Glória a Deus, muito bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, é bom quando nós nos rendemos ao Senhor, amém? E saiba que nessa manhã Ele está muito feliz, Ele está muito alegre, porque a sua família e os seus filhos estão reunidos no nome dEle, amém? Você pode se assentar, é muito bom podermos mais uma vez estar diante do Pai, amém? Glória a Deus pela sua vida. Como a minha esposa iniciou aqui, ela perguntou, vocês estão bem? Às vezes ela me pergunta, oi, Gê, você está bem? Aí ela fica brava comigo porque eu respondo para ela assim, defina bem. Então, queridos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tudo pode estar bem. Ou algumas coisas podem estar bem e outras não. Mas não é sobre isso que eu quero falar, amém? Mas eu espero que realmente você esteja bem, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele nos ama tanto de uma maneira tão surreal, tão poderosa, tão imutável, que nós só temos que agradecer e exaltar o nome dEle por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Amém? E hoje eu quero conversar algo com vocês, eu quero compartilhar algo com vocês, que o Senhor trabalhou muito no meu coração, não hoje, mas aproximadamente um mês atrás, e eu quero compartilhar com vocês. Da última vez que estive ministrando, eu ministrei sobre quem é você na igreja. Quem lembra? Glória a Deus. Acho que quem não lembra não devia estar aqui, né? E nós falamos de qual que é o seu papel na igreja. Às vezes eu pergunto, quem lembra? Não faz tanto tempo assim, mas tudo bem. E eu falei sobre quem é você na igreja, qual que é o seu papel na igreja? Qual que é o seu papel no corpo? Como que você atua, você serve, não serve, enfim. Mas hoje eu quero falar de algo não parecido, mas eu quero falar sobre quem é você em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual que é o seu DNA? Qual que é a sua essência? Quem é você? Por exemplo, se eu fosse pedir para você nessa manhã se apresentar, já viu? Dinâmica de grupo, às vezes você vai participar de uma entrevista de emprego, ou você está chegando em um lugar, e as pessoas falam assim, agora cada um vai se apresentar. Se você fosse se apresentar, como você se apresentaria? Se eu te chamasse aqui agora, falasse, ô fulano, você que está aí, vem cá, se apresenta. Como você se apresentaria? Como você gostaria de se apresentar? Como você se descreveria? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu cheguei no lugar, ninguém me conhece, um grupo, uma dinâmica. Agora você vai me apresentar. Bom, então vamos lá. Meu nome é Geraldo, eu sou casado com a Edna, tenho uma filha, um genro, 2 netos, eu sou pastor, eu moro aqui na Vila Mangaló, gosto de andar de moto, gosto de viajar. Eu me descreveria aquilo que eu sou, né? Gosto de estar em família, gosto de estar com a minha igreja, amo minha igreja, enfim, sim ou não? Legal, mas não é sobre essa identidade que eu quero falar. Cada um de nós temos a nossa identidade, sim ou não? Você é único, você tem seu RG, você tem a sua digital, que é única, você tem a íris dos seus olhos, que é única, você tem o timbre da sua voz, que é único. Mas eu quero falar da sua identidade em Cristo, porque nós temos algo, queridos, que é muito poderoso, que é quem eu sou. O quem você é fala muito sobre a sua vida, fala muito sobre o seu futuro, fala muito sobre como as pessoas te veem. Então, quando você chega no lugar, as pessoas olham para você, qual que é a leitura que elas fazem de você? Né? Poxa, aquele gordinho ali, ele é legal, tá? Não estou falando de mim, né? Mas
Às vezes ele fala assim, a gente sempre fala, não, é todo gordinho que eu conheço é gente boa, então tá tudo certo. Mas enfim, isso é outro assunto. Só que o que acontece? Muitas vezes, diante de tantas coisas que acontecem, queridos, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E nós já sabemos disso. E o que mais ele tem atacado é na identidade das pessoas. O quanto mais ele destruir, eu ia falar uma palavra que agora está proibida, não pode mais. Mas o quanto mais ele puder estragar, deformar a sua identidade, ele vai fazer. Por quê? Porque ele quer que você, que nós nos esqueçamos de quem nós somos verdadeiramente em Cristo. E infelizmente ele tem conseguido. E muitas vezes sem a gente perceber, e agora eu falo de mim e de você que somos cristãos, muitas vezes sem a gente perceber, ele vai aos poucos destruindo a nossa identidade. Pensa comigo um pouquinho, como é que está a sua rotina? Como é que está o seu dia a dia? Quantas situações você tem que administrar? Quantos compromissos? Quanta correria? Queridos, sem tempo para nada. Eu falo que tempo hoje é algo raro. Até outro dia eu estava assistindo um filme, já faz tempo, eu não sei nem o nome, mas eu lembro que era ficção científica, e nesse filme a moeda ou o dinheiro era o tempo. E cada um tinha na marca, aqui tinha uma marca com um tempo. E quando você ia fazer qualquer coisa, você pagava com o quê? Com o tempo. E ali, a hora que o seu tempo acabava, já era. E as pessoas queriam tempo, mas isso é só um filme. Mas percebe, o ano já foi. A gente começou a obra ali, queria inaugurar até a virada do ano, passou muito mais rápido do que a gente pensava ou imaginava. Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais envolvidos em tantas coisas, estamos entrando numa rotina louca, numa correria, né, numa situação que a gente não consegue parar para pensar, a gente não consegue parar e olhar ao nosso redor. Né, a gente está indo, né, e as pessoas estão cada vez se tornando mais, e agora eu coloco entre parênteses, humanoides. O que é um humanoide? O humanoide é um robô. É um humano que não é gente, que não tem alma, que não tem sentimento. E se a gente não perceber, a gente vai se tornar essas pessoas. Seres humanos, mas que estamos numa rotina tão louca, que a nossa identidade vai se esvaindo, vai indo embora e a gente vai se tornando robô. A gente vai, se não perceber, no embalo do que as pessoas falam, a gente quer ser o que as redes sociais dizem que é o melhor modelo de pessoa, e a gente perde a nossa essência. Está aí a famosa IA, inteligência artificial. Percebe? As pessoas, o ser humano está cada vez mais sendo colocado em segundo plano. Hoje com a IA, você pergunta tudo para a IA. IA, que roupa eu vou hoje? Né? Ou se não para a Alexa, né, que é uma IA. Né? Eu faço umas perguntas às vezes, né, quando eu estou na casa de alguém que tem Alexa. Outro dia meu cunhado estava lá e ele ficou bravo comigo, que ele falou que a Alexa ia pirar, porque eu comecei a trocar ideia com ela, mas isso é outro tempo. Então, queridos, mas por que a gente está nessa rotina? O diabo está tentando roubar isso. Por quê? Porque ele quer que nós percamos a nossa identidade. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou em Cristo, ou eu esqueço quem realmente Ele me fez e para quê, a hora que eu vou perdendo isso, que eu não tenho mais noção que isso vai se perdendo, o inimigo começa a enfraquecer as pessoas. Ele começa a tirar a identidade e enfraquecer, essa pessoa se torna vulnerável e ele acaba tomando posse, e muitas pessoas estão sob o domínio do mal sem perceber. E agora não se assuste. E o pior de tudo, pessoas dentro da igreja passando e sendo dominada pelo inimigo, sendo dominada pelo pecado, sendo dominado por situações, sendo dominado por compromissos, sendo dominado por uma loucura para ser aquilo que não é. Por isso eu e você, nós precisamos saber quem somos verdadeiramente em Cristo e nos posicionar como tal, porque se a gente não nos posicionar e nós não assumirmos a nossa posição,
a nossa identidade, nós vamos estar vulneráveis à ação do inimigo. E não é isso que eu quero e nem você, amém? Mas quem a Bíblia diz que eu sou? Quem já ouviu aquela famosa frase, você é quem a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Sim ou não? Mas será que nós estamos tomando posse disso? E se a gente for pegar na Bíblia, eu comecei a estudar e tem N versículos, muitos versículos que fala sobre mim, sobre você, de quem nós somos em Deus. Mas eu quero pegar aqui em 3 pontos que eu acho mais importantes, que eu já falei aqui, quero reafirmar. Então, o primeiro deles, em primeiro lugar, eu sou morada de Deus. Queridos, você é morada de Deus. Eu não canso de falar isso, e você vai me ouvir falar isso mais vezes. Mas nós precisamos entender que eu sou morada de um Deus vivo, que Ele escolheu habitar em mim, Ele está em mim, eu estou nele. Então, só por isso, já era para mim estar voando, já era para mim estar vivendo as coisas mais maravilhosas desse mundo. Só por eu entender que quem governa a minha vida é o próprio Deus, Ele está aqui. Só que muitas vezes a gente ignora isso. A Bíblia diz isso, mas eu não ligo para isso, eu não tomo posse disso, eu não acesso esse lugar. E aí eu vou vivendo a minha vida ao estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar, que ela vai te levar para o inferno. Então toma cuidado. Segundo, a Bíblia me ensina, eu já falei, cara, nós somos o corpo de Cristo. Ei, você já parou para pensar que você faz parte do corpo de Cristo? Mas enfim, eu quero pegar em algo que o Senhor me falou e eu quero compartilhar com você. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 9 e 10. Tenho certeza que você conhece esse versículo de cor e salteado, que diz assim: vós, ele começa como? Vós. Vós, porém, sois, o que você é? Raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Eu quero, nessa manhã, pegar esses 2 versículos e nós vamos entrar neles, amém? Então ele começa dizendo o quê? Vós. Então, abra comigo lá em 1 Pedro no capítulo 1, volta um pouquinho lá, 1 Pedro 1, 1 e 2. Olha com quem Pedro estava falando. Está dizendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos. Quem são os eleitos? Quem? Nós. Aos eleitos. Mas aqui ele está falando, no contexto daquela época, ele está falando que são forasteiros, da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, ele está falando com os eleitos, mas não de um lugar só, ele está falando com todos os eleitos. Aqueles que estão na Galácia, em Capadócia, Ásia e Bitínia. E aqui nós trazemos isso para nós, todos nós, que somos esses eleitos. Quem? Segundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, presta atenção, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, queridos, aqui, quando nós lemos esse texto dizendo que vós, você, isso ele está falando comigo e com você. Ele não está falando com uma pessoa no individual. Ele não está falando com uma família. Ele não está falando com um grupo específico. Mas ele está falando com todos aqueles que são eleitos nele.
Pedro estava falando comigo e com você. Eles estavam falando com aqueles que foram e que fazem parte da família de Deus. Então, ele está dizendo, para mim e para você, você é. E aí eu quero pegar ali na primeira parte desse versículo que ele começa. Vocês, porém, você é raça eleita. Então, quando ele diz que você é raça eleita, algumas outras versões vão dizer geração eleita. E quando fala de geração, não fala de um período, né? Porque uma geração é de período tal a período tal. Não, ele está falando de geração, ele está falando de raça, ele está falando de um grupo de pessoas que é uma raça, são pessoas eleitas. Ou seja, abra comigo, não precisa abrir, só vou ler aqui, eu nem passei para o Marquinhos ali, mas lá em Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ei, olha o quanto você é especial, querido. Sabe, nessa manhã o Senhor trouxe essa palavra e ele falou, essa palavra é para a gente, sabe, entrar nela, para a gente mergulhar nela, para que ela entre em nós, porque eu preciso ser quem eu sou, então eu preciso entender do meu valor. Ei, você tem um valor. Talvez você esteja passando por tantas situações, por tantos momentos, talvez muitas vezes você até chegou a pensar que Deus não existe, ou que Ele se esqueceu de você, ou que Ele não te ama. Mas aqui Ele está dizendo que você é uma raça eleita, você foi eleito, você foi escolhido nele, antes da fundação do mundo. Antes dele criar o mundo, antes dele dizer, haja luz, antes dele dizer, haja noite, haja isso, separa o sol do mar, antes dele criar o homem e a mulher, ele já te escolheu nele. Ele já te elegeu nele. Porque ele te ama, porque você é importante, porque você tem valor, porque você tem algo a fazer, algo a oferecer. Você não é um nada. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que talvez o teu chefe falou que você é. Você não é aquilo que lá, quando você estava no jardim de infância, alguma professora falou que é. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um lixo, você não é um burro. Você não é uma sei lá o quê. Mas você é uma raça, uma geração eleita. Em quem? No Criador dos céus e da terra, no Deus Todo-Poderoso. Então você está aqui não para ser um coitadinho ou uma coitadinha, eu odeio essa palavra, mas é a maneira da gente entender. Não, você foi eleito nele, no Deus Todo-Poderoso, dono dos céus, dono da terra e de tudo que existe aqui, todo esse mundo, tudo isso que você vê de lindo, de maravilhoso, foi feito para que eu e você, nós desfrutássemos. Porém, o inimigo tem tentado roubar isso. Por quê? Porque eu não me coloco nessa posição de ser uma raça eleita, de sermos especiais. Pastor, você está querendo dizer que eu sou melhor do que o meu familiar que não tem Cristo? Não é sobre isso, porque isso também está à disposição dele. E talvez ele ainda não está nessa posição porque você ainda não revelou a sua verdadeira identidade em Cristo para ele. Talvez ele não está enxergando em você quem realmente você é. Talvez ele não quer ser como você. Ei, isso me preocupa demais. Eu falo porque os parentes da minha esposa, nenhum deles entregou a sua vida para Jesus ainda. E eu me pergunto, será que eles não querem isso que eles veem em nós? Ou será que eles não veem nada em nós? Apesar que a gente fala muito sobre isso, fala de Jesus, mas enfim. Então, mas por quê? Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é por mérito. Eu não sou especial, mas eu estou nele. E se eu estou nele, ele está em mim, porque ele é especial, eu me torno especial. Porque ele é um Deus todo-poderoso e me ama, eu sou filho desse Deus todo-poderoso. Então eu preciso entender isso. Pastor, você já falou sobre isso em algumas sim, e não vou me parar, não vou me calar. Porque se nós queremos avançar e viver, ele
nós precisamos entender quem nós somos. Depois ele fala o quê? Que você é raça eleita e é sacerdócio real. Queridos, lá no Velho Testamento, o sacerdote, eles eram os caras que eles ofereciam, as pessoas traziam sacrifícios para eles, né? Você deve já saber disso, e o sacerdote ele tinha a função de pegar esses sacrifícios, oferecer ao Senhor, eles que pediam perdão pelos pecados das pessoas, eles que tinham a função de cuidar ali do templo. Se você quiser saber mais sobre sacerdócio, vai lá em Números 18, você pode ler ali e aprender, mas, queridos, os sacerdotes eram aqueles que conectavam as pessoas a Deus. Eram aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus no lugar das pessoas. Porque as pessoas não eram dignas de acessar aquele lugar onde era a habitação de Deus. Então esses sacerdotes eram homens separados para essa função. E aqui, depois que Jesus veio, o véu se rasgou e todos nós temos acesso ao Pai. E hoje ele fala que eu, além de eu ser uma raça eleita, uma geração eleita, eu sou esse sacerdote. E ele fala de um sacerdote real, de um sacerdote verdadeiro. E o sacerdote, ele cuidava do templo que Deus habitava. E aí eu te pergunto, hoje quem que é o templo, quem que é a morada? Sou eu e sou você, amém? E você tem cuidado do templo de Deus, do templo do Espírito Santo? E aqui eu quero abrir um parênteses, quando eu falo de cuidar do templo, eu não estou falando só de praticar exercício e de comer, ou deixar de comer, ou fazer dieta, ou ser magro, ou gordo. Eu não estou falando sobre isso, apesar que isso também faz parte. Amém? Mas cuidar do templo, eu sou o templo, eu pergunto. O que você tem feito do templo? O que é que tem entrado dentro do templo? Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve. Aonde você tem levado o templo? Onde você tem estado? Quais os lugares que você tem frequentado? Cuidar do templo é sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você pensa e sobre aquilo que você faz. Então, eu quero te convidar a meditar junto comigo e pensar nisso tudo que eu estou te falando. Você toma posse que você é uma raça eleita. Vai pensando se você é esse sacerdócio, se você é esse sacerdote real. Queridos, lá os sacerdotes, eles cuidavam um do outro, eles se preocupavam um com o outro. Dizem até que quando, eu não sei bem, eu não lembro, isso acho que não está na Bíblia, eu não lembro, mas diz que às vezes tinha sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos com uma cordinha amarrada no pé. Por quê? Porque se ele não tivesse digno, santo, se ele entrasse diante do Deus Todo-Poderoso, ele morria. E não é qualquer um que podia ir lá buscar ele, não. Então eles pegavam e puxavam. E eles tinham turnos de trabalho. Então era mais ou menos assim, olha, você está entrando, você está assumindo o meu turno. Tipo assim, espero que você esteja preparado para isso. Olha o que você vai fazer lá dentro. Então, assim, os sacerdotes, eles cuidavam um do outro. E nós entendemos que todos nós somos o quê? Sacerdotes. Sim ou não? Nós somos essa raça eleita, sim ou não? Essa geração eleita, somos esse sacerdócio. Porque não é sobre mim, sobre você, mas é sobre nós, sobre um corpo, sobre uma família, uma raça, uma geração. Então está falando comigo e com vocês, se todos nós somos esses sacerdócios, somos esses sacerdotes, como é que você está? Você está cuidando o seu sacerdote amigo, o seu irmão? Como você tem reagido em relação ao seu irmão? Em relação àquele que faz parte, como nós lemos aqui, do corpo de Cristo? Se você quebrar o seu pé, o que você vai fazer com ele? Você vai cuidar? Ou você vai deixar ele apodrecer e arrancar e amputar? E muitas vezes nós estamos fazendo isso com o corpo de Cristo.
nós não estamos nem aí para o nosso irmão. Nós não estamos nem um pouco preocupados se ele está bem, se não está, se está comendo, se está bebendo, se está feliz, se tem uma roupa, se não tem. Por quê? Porque provavelmente nós estamos numa rotina tão louca que a gente só consegue olhar para nós mesmos. Eu só consigo olhar para aquilo que eu preciso. Eu preciso fazer, eu preciso ser, eu preciso estar. Que eu preciso de like, que eu preciso... pessoal, malhei, tá pago, glória a Deus. Vim na igreja, ei, aleluia. Mas se eu não sou esse sacerdócio real, alguma coisa está errada. Se eu não estou preocupado com aquele que é meu parceiro, que é meu sacerdote. Sabe, queridos, nós precisamos um dos outros. Nós lutamos pelo mesmo reino. Nós servimos o mesmo rei, o nosso Pai. E muitas vezes os sacerdotes estão em guerra, estão em disputa. Eu sou mais, eu faço mais, eu tenho razão. Guerra de egos, eu tenho mais. Eu tenho razão, eu faço. Comigo é assim. Queridos, como vamos desempenhar nosso papel de sacerdote se estamos divididos? Estou de mal. Quero trocar de PG, pastor Daniel. Porque, o irmão lá, eu estava chegando, ele correu na minha frente e pegou minha vaga, e não tinha outra. Não vou mais lá. Queridos, a gente tem que parar de mimimi. Sabe, nós precisamos crescer. Alô? Vocês estão comigo aí? Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Mas sacerdócio real, faz parte da nossa identidade. Nosso papel como sacerdócio é conectar as pessoas a Deus. Por quê? Porque Deus nos constituiu reinos e sacerdote. Isso está lá em Apocalipse. E quando Deus fala que Ele me constituiu reino e sacerdote, quando Ele fala de reino, Ele está falando de autoridade de governo. Sabe, reinar significa ter autoridade, ter influência para governar. Não no sentido político, amém? Mas a gente está falando do reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, influenciando positivamente aqueles que estão ao nosso redor, onde nós estamos inseridos. E sacerdote é representante do sagrado. Nós temos esse papel de conectar, de levar Jesus para as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas. Lá no Salmos 27 diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos, nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Sim ou não? Só que as pessoas fora estão confiando em quem? Uns confiam em políticos, outros em gurus, outros estão procurando resposta em tantos lugares. As pessoas estão procurando as respostas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão gemendo, estão sofrendo ao nosso redor. E nós não nos posicionamos como verdadeiros sacerdotes. Nós temos esse papel e nós precisamos colocar isso em prática. E aqui eu estou falando do quê? De identidade. De quem eu e você somos. Amém? Não se desespere. Como assim, pastor? Essa palavra não é para te acusar. Eu não estou dizendo que nós somos assim, amém? Mas eu estou falando aquilo que Deus diz que nós somos. Essa é a nossa identidade. E aí ele continua. Então eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real. E aí ele fala que eu sou o quê? Nação santa. O que é nação? Nação, um reino, uma nação, ela tem regras e ela tem leis. Uma nação, ela tem uma língua, ela tem uma cultura, né? Uma nação, ela tem a sua língua, uma nação, ela tem o seu governante, o reino tem o seu rei.
E nós somos o quê? Uma nação. A Bíblia diz que essas pessoas, essa raça eleita, esses sacerdotes, esse povo, esses que foram eleitos nele antes da fundação do mundo, nós somos uma nação. Nós representamos um reino. Nós representamos o reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos, a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? O que é a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil? Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir na embaixada, talvez você foi lá tirar um visto, alguma coisa, eu não conheço lá. Mas uma embaixada é os Estados Unidos dentro do Brasil, falando da embaixada dos Estados Unidos. A embaixada da Rússia é a Rússia dentro do Brasil e assim por diante. Então, nós somos embaixadores do reino de Deus, então nós temos que ser o quê? O reino de Deus aqui nessa terra. E nós somos essa nação santa. Então nós temos o quê? As nossas regras do reino. Você sabia que os embaixadores dos Estados Unidos, ele não quer saber se está no Brasil. Lá, o que vale é a lei americana. Pode chorar, pode espernear, pode não concordar, mas é assim que funciona. E por que nós que representamos o reino mais poderoso do mundo, do universo, a gente não se posiciona como tal? E a gente abre mão das nossas regras, da nossa língua, do jeito como nós temos que nos portar, da nossa cultura, e tomamos forma da cultura desse mundo. E nós não somos apenas uma nação, mas uma nação santa. O que é ser santo? É ser separado, é ser puro. E eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua santidade? Será que nós estamos andando em santidade? Pastor, você não peca? Quem me dera. Eu peco, eu falho, eu erro. Mas eu não vivo no pecado, eu não vivo no erro, porque quando eu falho, eu corro para os braços do meu Pai, eu me arrependo, eu peço perdão, e Ele me perdoa e me faz novo, e me renova e me restaura. Sabe, então, eu te pergunto, como que você está caminhando? Como está a sua vida de santidade? Você é uma nação santa, pura, separada. E lá em Romanos 6:23 fala o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, não brinque com a sua santidade. Não brinque com a sua santidade. Nós somos uma nação santa e precisamos viver em santidade. Não aceite aquilo que Deus não aceita. Não faça aquilo que Deus não aprova. Não concorde com o que Deus não concorda. Não viva de acordo com esse mundo. Lá em Romanos 12, 1 e 2, o versículo mais conhecido diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Quando ele fala não vos conformeis, não é de conformar, eu me conformo, não, é de você não tomar a forma deste século, é de você não ser igual a este século, a esse mundo, mas você precisa do quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
E eu te pergunto, falei alguma coisa nova? Alguma novidade? Alguma coisa que, puxa, nunca ouvi falar, nunca aprendi? Mas enfim. E aí ele termina esse versículo dizendo que eu sou o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Ei, você é propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva, é só dele. Não é de mais ninguém, nem de você mesmo. Aí vai vendo que interessante. Estou lá estudando, me preparando, orando. Aí eu falei, poxa, propriedade exclusiva de Deus. Eu vou ver o que a IA fala sobre isso. Aí eu coloquei lá, propriedade exclusiva de Deus. Olha o que a IA me falou. Significa que pessoas, a IA, especialmente crentes, olha, nós, até ela sabe, pertencem totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Por criação, redenção, compra com o sangue de Cristo, ela coloca em parênteses, e preservação pelo Espírito Santo. Não se pertencendo mais, mas sendo guardados por Ele, selados para a sua glória e chamados a viver uma vida de obediência e dedicação ao seu propósito, sendo um povo peculiar e santo, livre do pecado para proclamar suas virtudes. Cara, essa IA tá crente. Claro, né? Que ela provavelmente foi alimentada por homens de Deus também. Mas, queridos, quando eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou só dele. Tem algum atleta aqui que é patrocinado por alguma empresa? Não. Mas a gente pega aí um atleta, né? Sei lá. O cara, ele é bom, ele é patrocinado pela Nike. Queridos, ele não vai usar nada da Puma, ele não vai usar nada da Adidas. É Nike, 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 Nike. Por quê? Porque a Nike é patrocinadora exclusiva desse atleta. Então, se você é exclusivo, propriedade exclusiva, primeiro que você é propriedade, amém? Você é propriedade dele? Amém? Então, se você é dele, ele faz o que ele quiser de você, sim ou não? Outro dia até dei um exemplo aqui, né? A partir do momento que eu entrego minha vida, eu até usei, dei minha garrafinha aí pro Sandro, ó, a partir do momento que eu dei essa garrafinha para ele, ele vai fazer o que ele quiser com essa garrafinha. Então, a partir do momento que eu me entreguei para Jesus, eu sou propriedade dele. Mas eu sou propriedade exclusiva dele. Eu sou somente dele, eu pertenço somente a ele. Então nós somos dele, e ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele. Então, ele faz o que ele quiser com você. E quando ele fala de exclusividade, está dizendo que nós somente somos dele, e nós temos que servir somente a ele, a mais ninguém, somente a Deus, nem a nós mesmos. Devemos obedecê-lo, que nem diz aí o ditado, em grau, gênero e número, ou seja, totalmente. Você tem servido mais a Deus, e eu nem vou falar do inimigo, ou você tem servido mais a você mesmo? Então, sabe o que é, pastor? Eu sei que é errado. Mas não é tão errado assim. Não dá nada. Não vai me fazer mal nenhum. Não estou prejudicando ninguém. É só uma mentirinha, porque se eu falar a verdade, quando eu estou falando só uma mentirinha, quem é o pai da mentira? Se eu estou falando uma mentirinha, eu estou servindo a quem? A quem? Não tem medo de falar o nome dele, não. Se você está mentindo, você está servindo a capeta, ao diabo.
E aí o povo está dentro da igreja vivendo uma vida de mentirinha. Está dentro da igreja e se morrer vai para o inferno abraçado com o capeta. Queridos, isso é sério demais. Ei, cuidado com as suas mentiras. Eu não estou falando de uma mentirona. Eu estou falando da mentira que alguém toca, fala que eu não estou. Aquele cliente que liga, sabe que o pedido dele não chegou. Aí ele quer falar com você, ele está desesperado, porque ele quer o pedido dele. Aí a secretária lá manda um zap para você, e o cliente quer falar com você. Fala para ela que eu já estou de férias. Cara, para. Não dá. Queridos, o tempo, eu vou falar, a porta está se fechando. O tempo está se estreitando. E nós precisamos nos posicionar. Continuamos, 1 Pedro 2,9, versículo 10, aí diz assim: vós, sim, que antes erais povo, mas agora você não é mais só um povo, você é povo de Deus. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. Você não é mais qualquer um. Você é uma raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. E você é propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso me esquecer de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Amém? Sabe, queridos, e diante de tudo isso, eu te pergunto, você se identifica com essa pessoa que a Bíblia diz que você é? Você entende que você é raça eleita? Você entende que você faz parte de uma nação santa? Você entende que você é um sacerdote de Deus? E você entende que você é propriedade exclusiva de Deus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem identificar isso em você? Se essa não é a sua identidade, se você não se mostra assim, o título dessa mensagem é Identidade Revelada. Eu sou o Geraldo, marido da Edna, pai da Giovana, tenho 2 netos, sou pastor, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. Eu sou uma raça eleita. Eu sou o Geraldo, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o Geraldo, sacerdote do reino. Eu sou o Geraldo que faço parte dessa nação santa. Eu sou essa pessoa. E quando eu assumo essa minha identidade, o que é identidade? Que nem eu falei aqui, eu sou o Geraldo, pastor, tá, todo mundo me conhece assim, poxa, legal. Esse é o Geraldo. Mas quando a minha identidade em Cristo é revelada, queridos, tudo muda, tudo transforma, porque a identidade é algo que eu não preciso me esforçar para revelar. Eu não preciso provar para ninguém, eu não preciso fazer esforço, porque isso é quem eu sou. Este é quem você é. E se você toma posse dessa identidade, por onde você for, você é essa pessoa. E é isso que as pessoas vão ver em você. E as pessoas que estão ao seu redor clamando por uma ajuda, por uma resposta. Hora que você olhar para ela. Posso orar por você? Por que você está triste? Você precisa de um abraço?
Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que um dia eu estive nesse lugar? Ei, eu estava lá, eu não era povo. Ou seja, eu era só um povo. Mas sabe de uma coisa? Eu entreguei minha vida a Jesus. E agora eu sou um povo de Deus. Agora eu faço parte de uma raça eleita nele. Agora eu sou um sacerdócio real. Ei, agora eu pertenço. A minha vida é propriedade exclusiva de um Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você faça parte dessa nação. Eu quero que você faça parte desse povo. Eu quero que você viva aquilo que eu vivo. E quando nós vivemos dessa maneira, e para vivermos assim, preste atenção no que eu vou falar, eu coloco entre aspas. Eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. E outro dia eu ministrei sobre a manifestação do Espírito Santo, amém? E ele se manifesta através de nós, amém? Eu estou falando de identidade, de quem você é. Porque se você assumir o seu papel e a sua identidade, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. A resposta está na palavra de Deus. Mas nem a Bíblia muitos não estão lendo, não estão meditando, estão ignorando, estão arrancando páginas da Bíblia. Isso para mim serve, isso aqui não é bem assim, é para aquele tempo. Então nós precisamos, e eu falo nós porque eu me incluo, ter a nossa identidade em Cristo revelada. A nossa identidade de quem nós realmente somos em Cristo. Porque quando se trata de identidade, eu não vou precisar mais, desculpa a palavra mais um momento, rebolar, me esforçar para que ela seja colocada em evidência. Por quê? Porque eu sou quem eu sou. Eu sou esse aqui, ó, Filho de Deus. E onde eu vou só deixar a minha identidade ser revelada. As pessoas verem quem eu realmente sou. Como isso? Através das minhas atitudes, através do meu linguajar, através da alegria que está dentro de mim. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. E você também não sabe o que eu passo. E tudo bem. O que importa é que eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que isso, queridos, eu já passei por tantas coisas. Eu vou tirar um domingo só para mim, eu não vou ministrar, eu vou testemunhar. Né, amor? A gente vem junto. Eu quero contar o que Deus fez na nossa, por tantas coisas que nós passamos. E que eu também não entendia. Só que hoje eu entendo que serviu para me forjar, para me fortalecer, para eu crescer, para eu aprender. Você é uma videira, amém? Verdadeiro. E seu pai é o agricultor. Para a videira dar fruta, ela precisa do quê? Ela precisa ser podada. Pega aquele galinho ali que está atrapalhando e facão nele. E nós somos podados. Mas nós precisamos entender quem eu sou. Senhor, eu estou passando por lutas. E tudo bem, eu não sou daqui mesmo. Ei, você está num lugar de dores, de lutas, de sofrimento. Mas eu pertenço ao reino de Deus. Um dia Jesus vai vir me buscar. E aí nós vamos junto com Ele. Vamos voltar para casa. E lá não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter boleto para pagar, não vai ter trem lotado, não vai ter trânsito, não vai ter final de ano com shopping entupido e todo mundo querendo desesperadamente lutar pela última lembrancinha aos 48 do segundo tempo. Não, nós vamos desfrutar do reino de Deus. E eu posso desfrutar desse reino aqui. Pastor, não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Por isso que eu preciso tomar posse, eu preciso viver, eu preciso entender que tudo coopera para o bem
daqueles que amam a Deus. É fácil? É nada. Se eu fosse... Deus falou assim, escolhe um textinho para você tirar da Bíblia, eu tiraria esse. Senhor, como que isso pode cooperar? Deus, como que eu perder meu marido? Como que eu perder minha filhinha de 3 aninhos para uma doença pode cooperar para o meu bem? Eu não sei. Mas se ele diz que coopera, eu preciso entender que coopera. Por quê? Porque eu não sou qualquer um. Eu tenho Deus Todo-Poderoso, eu sou filho dele. Eu sou uma geração, uma raça eleita nele antes da fundação do mundo. Eu sou uma nação santa. Eu sou sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. E se eu sirvo só a Deus, eu vou viver o melhor dessa terra. Sabe por que a gente sofre? Sabe por que a gente apanha? Porque às vezes a gente esquece de quem nós somos em Deus. Aí eu deixo de entender que eu sou esse eleito nele antes da fundação do mundo. Eu deixo de estabelecer o meu papel de sacerdote. Eu deixo de ser santo. E quando eu sirvo a mim mesmo, a qualquer outra coisa, eu deixo de ser propriedade exclusiva dele. E aí não tem como. Mas glória a Deus que nós servimos um Deus misericordioso, que nos criou e nos conhece. E a palavra de Deus diz que se eu me arrepender, Ele me perdoa e Ele faz novo. Amém? E nessa manhã eu quero trazer isso para nós. Por quê? Porque o Senhor tem algo muito poderoso para fazer através da nossa nação. Da nossa nação, do reino. Deus quer fazer através de nós. Sabe quando que o Brasil vai mudar? Quando a verdadeira identidade de Cristo nos cristãos começar a ser revelada. Quando a gente se posicionar, parar de enganar, parar de mentir, parar de roubar no imposto. No começo do ano está aí. Eu fico doido de ter que pagar IPVA, IPTU, blá, 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 blá. Mas eu tenho que pagar. É isso aí. Faz parte. E Deus, Ele prospera e abençoa de outra forma. Amém? Mas a minha identidade eu não vou negar. Eu sou propriedade exclusiva de Deus e eu sirvo somente a Ele. É apenas ser. Ser quem você é. A sua identidade revela a Cristo. O que as pessoas estão vendo quando olham para mim? Será que sabem pelo menos que você é um cristão? O que a sua identidade revela de você? Revela Cristo, revela amor, revela compaixão, revela generosidade, revela cuidado, revela humildade, ou a sua identidade revela arrogância, medo? Não, eu sou neutro. Saia do muro. Será que a sua identidade revela cumplicidade com o pecado? Revela o próprio pecado? Revela o mentiroso, o fofoqueiro, o piadista? Um monte de piada infame, mas ele é legal. Então a gente precisa tomar cuidado. E precisamos nos posicionar em quem a Bíblia diz que eu sou. Amém? Glória a Deus. Então é para a gente avaliar. Por quê? Porque Deus nessa manhã, Ele quer restaurar a nossa identidade. Nele. Ele quer resgatar. Ele quer nos trazer à memória o que muitas coisas, devido a
tudo que acontece ao nosso redor, que nem eu falei lá no começo, diante de toda essa correria, essa doideira, diante de tudo isso a gente acaba se esquecendo de quem nós somos em Deus. E só vamos seguindo, só estamos indo, deixando a vida levar, deixando a vida levar. Mas nessa manhã nós vamos parar tudo, amém? Estamos aí finalizando o ano. Glória a Deus, porque nada muda, é só calendário. Virou culto da virada, bênção, palavra poderosa, 1 de janeiro. O boleto está lá, o trabalho está lá, o trânsito está lá, está tudo lá, nada muda. Mas quando eu sei quem eu sou caminhar sendo quem a Bíblia diz que eu sou, pode vir o que vier, nada vai me abalar. Por quê? Porque eu fui escolhido, eleito nele antes da fundação do mundo. Porque eu sou uma geração eleita nele. Porque eu sou sacerdócio real, eu sou uma nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E se eu sirvo a Ele, Ele cuida de todas as outras coisas. Amém? Que nessa manhã nós possamos parar e avaliar. Porque se algo na minha vida está diferente disso que a Bíblia diz que eu sou, é hora de restaurar, de buscar em Deus, de se arrepender e de me entregar totalmente a Ele. Porque aí acabou. Acabou assim o quê, pastor Uta? Não, eu só vou ser quem eu sou. Como que é, brother Wagner? Vou passando pelas lutas, dando glória a Deus. Mais ou menos isso. E vamos que vamos. Amém? Feche os seus olhos. E comece a falar com o Pai. Tenha o seu tempo com Ele. Pense em tudo isso aí que a gente conversou. Eu comecei a preparar essa palavra e falei, meu Deus, eu estou desviado. Me ajuda, Jesus. Eu fui orar, fui pedir perdão, fui me arrepender, fui me colocar diante do altar. Porque eu precisava de alguns ajustes, de alguns alinhamentos. Senhor amado, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Pai. Porque Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito, Pai. A Tua palavra tem tanto a nos ensinar, tanto a nos falar, Pai. E Senhor, hoje nós entendemos aqui quem nós somos. A Tua palavra diz que nós somos, Pai. Tudo aquilo que nós lemos ali, Senhor, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, Pai. Senhor, e nós queremos, Pai, viver e tomar posse disso, Pai. Essa é a nossa identidade. Isso é quem nós somos. Isso é quem o Senhor nos criou para ser, Pai. Por isso que desde lá, de quando o Senhor nos criou, o Senhor já nos criou a sua imagem e a semelhança. E, Senhor, o inimigo tem tentado deformar a nossa identidade, Pai. E, Senhor, e muitas vezes nós, sem maldade nenhuma, Pai, simplesmente diante de tantas coisas que precisamos fazer, resolver, acabamos entrando numa rotina, numa caminhada, Pai, desenfreada, e acabamos esquecendo quem realmente somos. E isso, Deus, vai estragando a nossa identidade. Isso vai roubando, Pai. Mas nessa manhã, Senhor, Senhor, a partir de mim, eu me coloco diante de Ti, Pai. E te peço, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor,
a tomar posse, ser quem o Senhor diz que eu sou, Pai. E eu estendo essa oração também para os meus irmãos, Pai. O Senhor conhece aqui, Pai, o dia a dia de cada um, os pensamentos, as atitudes, o caráter. O Senhor conhece o coração, Pai. E só o Senhor pode nos avaliar, só o Senhor pode nos julgar, Pai. E o Senhor sabe que essa palavra não foi para acusar, porque o Senhor já falou comigo, mas é porque o Senhor quer que nós andemos de acordo com aquilo que o Senhor diz, quem nós somos. E que muitas vezes, diante de tantas coisas, acabamos deixando isso em segundo plano, ou nem nos lembrando. Mas, Senhor, nessa manhã o Senhor fala com cada um de nós, Pai. E nós nos colocamos totalmente, Senhor, diante de Ti, Pai. Totalmente à Sua disposição, Pai. Ajuda-nos a corrigir, Pai, as nossas falhas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa mente, Pai. Ajuda-nos, Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para que possamos viver quem o Senhor disse que nós somos, Pai. E, Senhor, para que possamos ter a nossa verdadeira identidade revelada, Pai. Para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam, Senhor, a Ti, Senhor. Para que olharem para nós, vejam que nós somos esse povo, Pai. Que nós somos diferentes. Não que somos melhores, Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, Pai. Até porque, Pai, isso que vivemos, isso que nós temos está à disposição de todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti, Pai. E a Tua palavra me diz que é o Seu desejo que todos se salvem, Pai. E, Senhor, nós precisamos, Pai, assumir a nossa identidade, para que ela seja revelada, Pai, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, naquilo que falamos, Pai. Para que as pessoas olhem para nós e queiram aquilo que nós carregamos, Senhor, que é a Tua presença, Pai. Sabe, Deus, que nós possamos ser realmente, Pai, a Bíblia, Pai, que as pessoas lá fora vão ler, Pai. Que nós possamos ser esses exemplos, Pai, quando estamos aí em rodas de amigos, Pai. Senhor, nas confraternizações das empresas que participamos, Pai. Nas reuniões em família que agora vão acontecer durante essa semana aí, comemoração de Natal, de Ano Novo, que possamos nos posicionar, Pai. E que possamos ser esse instrumento que o Senhor quer usar para alcançar essas vidas. Que possamos, Senhor, tomar posse do nosso papel de sacerdotes, Pai. E conectar, Senhor, as pessoas a Ti, Pai. De levar, Senhor, uma resposta, Pai. De levar a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço nessa manhã, renova-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Tira do nosso meio tudo aquilo que não te pertence, Deus. Tudo aquilo que não te agrada, Pai. Senhor, que possamos viver a Tua vontade e assumir, Senhor, a nossa identidade em Cristo, Pai. E que essa identidade seja revelada, Pai. Que quando as pessoas olharem para o Geraldo, não vejam apenas o Geraldo, marido da Edna Pastor, mas que olhe para o Geraldo e para cada um de nós como uma geração eleita, Pai. Como uma nação santa, como sacerdotes, Senhor. E principalmente como propriedades exclusivas Tua. Cara, olha, o Geraldo, ele só faz aquilo que o Deus dele, ele só faz aquilo que agrada o Deus dele. Que possamos nos posicionar, Pai, em Ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Por isso eu oro, Senhor, e Senhor, eu não vou fazer apelo, Pai, porque eu creio que todos nós temos algo a acertar contigo, Pai. Eu creio que nessa manhã o Senhor está falando com cada um de nós, Pai, de uma maneira muito específica e pessoal, Pai. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar cada coração aqui, Senhor. A partir dessa manhã, depois quando estivermos indo embora durante o dia, e que se for necessário, nós possamos chegar em casa, entrar no nosso quarto e termos um tempo a sós contigo,
para renunciar, para confessar pecado, para nos arrepender e voltar a ser quem o Senhor diz que nós somos, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos, capacita-nos, impulsiona. Essa é a nossa oração nessa manhã. Obrigado, Jesus, por essa palavra. E eu tomo posse para a minha vida, Pai, junto com meus irmãos. Nós vamos ser, Pai, como Igreja Batista Menorá, Pai, como sacerdócios reais que te servem juntos, Pai. Nós vamos cuidar um dos outros, Pai. Nós vamos juntos, Pai, avançar, Pai, revelando quem somos em Ti, Pai. E, Senhor, nós vamos fazer diferença, a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, Pai. Eu te agradeço por cada família aqui representada, Pai. E eu oro, Senhor, para que nós possamos realmente viver e ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Que nós realmente, Senhor, vamos tomar posse daquilo que a Tua palavra diz que nós temos. E nós vamos avançar, Pai. E vamos, Senhor, em nome de Jesus, ser, além de ser, ter, nós podemos aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos, Pai. Mas antes de poder, nós precisamos ser, Pai. E esse é o nosso pedido nessa manhã, Pai. Eu oro, Senhor, te louvando, te engrandecendo e te exaltando. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém aqui que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você deseja fazer parte da família de Deus, você deseja entregar a sua vida a Jesus. Se tiver alguém aqui, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa situação? Não? Amém. Se tiver alguém aqui, depois eu vou estar por aí, pode me procurar, eu quero orar por você.